Graças, Senhor, te bendizemos. Queridos, eu quero convidar você a abrir sua Bíblia em Efésios, Epístola aos Efésios, capítulo 5, verso 15. Efésios capítulo 5, verso 15. Nós queremos falar sobre cristãos sem cabeça, o cristão sem cabeça. Conhece o cristão sem cabeça? Já viu algum cristão sem cabeça por aí ou não? Vamos ver isso aí. Éfeso era uma metrópole, uma das maiores cidades do mundo antigo. E havia um culto a Artemis ou Diana muito forte nessa cidade, muito forte. E o evangelho talvez fosse um dos lugares mais difíceis de que alguma fé ou espiritualidade diferente chegasse no mundo antigo. As pessoas viviam em torno a Artemis, as pessoas viviam em torno daquele culto, ganhavam dinheiro com isso, cresciam e eram ensinados nesse culto, mas o evangelho chegou naquele lugar poderosamente, com seu ensino, com sua mensagem de esperança e de libertação da culpa e a esperança da ressurreição. Foi algo poderoso, tanto que quiseram matar Paulo em Éfeso. Aí fizeram uma turba e gritavam: grande é a Diana dos Efésios. Mas não adiantou eles gritarem, a gritaria não teve força para impedir que o evangelho se miscuísse e crescesse naquela cidade. Logo depois, Paulo, na prisão, escreveu essa carta preciosa. E eu quero ler com vocês, então, que ele fala sobre como nós temos que viver. 5,15 diz assim: portanto, sejam cuidadosos em seu modo de vida. O cristão não pode viver de qualquer forma, ele é fruto de uma revolução espiritual no mundo. Não pode viver de qualquer jeito. Não vivam como insensatos, mas como... O que diz aí, gente? O cristão sem cabeça, cristão com cabeça lê. Não vivam como insensatos, mas como sábios. Aproveitem ao máximo todas as oportunidades nesses dias maus. Presta atenção no tempo que vocês estão vivendo. Não hajam de forma impensada. Eu acho que isso aqui é central nesse texto. Não hajam de forma impensada, mas procurem entender a vontade do Senhor. Não se embriaguem com vinho, pois ele os levará ao descontrole. E aqui, mais uma menção à fé que era proclamada e vivida em Éfeso, que eram os bacanais com muito vinho, celebrando a Dionísio. Aquilo que chamam de bacanal era o que se vivia com o vinho. Paulo não está proibindo o consumo do vinho, mas ele está proibindo e está falando de viver uma vida regada a esse tipo de festas e orgias. Não se embriaguem com vinho, pois ele os levará ao descontrole. Em vez disso, sejam cheios do Espírito, cantando salmos, hinos e cânticos espirituais entre si e louvando o Senhor de coração com música. Por tudo deem graças a Deus, o Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? O diabo não se incomoda com os impulsivos.
As pessoas impulsivas nem têm a preocupação dos demônios, porque elas se enredam por si mesmas. Pessoas que vivem a partir dos seus impulsos são pessoas altamente vulneráveis. Pessoas que estão sempre se enredando, estão sempre encontrando os seus problemas por si mesmas. Não precisa. A gente tem uma brincadeira que a gente faz no futebol, que a gente diz assim: não precisa nem marcar, porque a bola dá conta dele. A gente brinca, né, quando a pessoa não sabe, né, jogar o futebol. E a pessoa se enreda sozinha, não precisa nem ter problema. Assim também é na vida espiritual, pessoas impulsivas, pessoas governadas por seus impulsos, se enredam sozinhas, encontram seus problemas sozinhos. Por isso que Paulo disse: olha, cuidem do jeito que vocês estão vivendo. Não vivam de qualquer jeito, não vivam de qualquer maneira. E aí a gente vem para o nosso tempo e nós vemos que a nossa cultura, ela desenvolveu uma inteligência. Hoje nós somos o século do conhecimento. O século XX é o século do incremento do saber. Não houve outro século como o século XX, no qual a humanidade cresceu no conhecimento. A mudança completa. Nós passamos séculos com as mesmas tecnologias, mas no século XX, nós temos a popularização da luz elétrica, nós temos os computadores, nós temos a aviação, nós temos os carros movidos a gasolina. Então, todas essas coisas que mobilizam o nosso mundo hoje, século XX, se desenvolveu. Conhecimento, os livros à disposição das pessoas, as faculdades das mais diversas. Hoje em dia você tem tantos cursos. Ao mesmo tempo que nós temos isso, nós temos todo um sistema, toda uma maneira de se viver que nos estimula a nós vivemos impensadamente. Por quê? Porque se nós vivemos impensadamente, nós somos escravos de alguém. Nós nos tornamos pessoas extremamente suscetíveis. Alguém manipula a nossa maneira de ser. E existem muitas maneiras que isso acontece na nossa sociedade, na nossa cultura a todo momento. Por exemplo, as pessoas mexem nas redes sociais umas com as outras, lançando opiniões polêmicas. Uma pessoa, quando quer chamar atenção, por exemplo, para si, você pensa que ela está lançando uma opinião polêmica, mas na verdade ela quer que você se engaje com ela, que você dê atenção para ela, porque você dando atenção para ela, ela consegue vender o seu produto, ela consegue anunciantes e ela consegue capitalizar os seus interesses. Então alguém fala qualquer bobagem assim, chega lá e diz assim: eu não vejo diferença entre café gourmet e o café comum. E alguém vai lá e responde: mas isso é uma barbaridade, engaja. As pessoas estão todo momento fazendo isso com a gente, lançando opiniões polêmicas, falando absurdos, para que a gente se indigne, para que a gente fique com raiva e a gente embarque nos interesses de outros. Isso a Bíblia diz assim: escuta, vejam bem como vocês estão agindo. Cuidado, porque às vezes nós entramos num cavalinho de batalha que nem nos diz respeito, que está gastando o nosso tempo, que está perturbando a nossa vida, que está nos tirando do propósito. E nós estamos sendo, na verdade, manipulados. Essa é a nossa cultura. A nossa cultura estimula o fanatismo.
E eu digo isso com muita tranquilidade, porque o fanatismo de todas as ordens, a todo momento, está sendo construído dentro da nossa alma. E é um método, presta bem atenção o método que é utilizado em todo fanatismo, tá? Há um grande vilão e há um grande herói. Pode prestar atenção, um grande vilão e um grande herói. Aí, o grande vilão pode ser o que você quiser. Vai vir nos atacar, vai vir acabar com a nossa nação, vai vir acabar. O grande vilão é o Trump. Ou o grande herói, dependendo da narrativa que quisermos. E aí fica quem não gosta do Trump. Eu fico olhando, às vezes, as notícias e as opiniões, e as pessoas... olha só, não existe meio termo no nosso mundo. Ou uma pessoa é o diabo, ou ela é um anjo, é um Deus salvador. A todo momento. Por que isso é colocado para nós, gente, a todo momento? Porque isso faz com que você haja sem pensar. Olha o que o Lula falou. Que raiva, que raiva. Ou se não, ele é bom, ele é bom. Olha o que o da direita falou lá. Que bom, que bom. Ou se não, não quero nem ouvir. Isso faz com que você não tenha juízo. Você perde o juízo. Você fica fanatizado. Você age sem pensar. Porque você diz, se é desse lado é bom, se é desse lado é ruim. Por exemplo, eu vou dizer uma coisa, um tema muito caro à Bíblia, antes de qualquer outra ideologia se apossar e se aproveitar disso. O cuidado com os pobres. A Bíblia fala sobre o cuidado com os pobres, sabia disso? Quantos sabiam que há muito ensino bíblico ordenando que nós cuidemos dos pobres? Quantos sabem disso? Olha, assim, uma das coisas que mais fala na Bíblia. O pobre, o órfão, a viúva. Isso é muito enfatizado na Bíblia. Agora, uma ideologia política toma isso como bandeira. Aí os crentes dizem, começar a falar de pobre é coisa de esquerda. Isso aí se chama agir impensadamente. É se fanatizar. Se deixar fanatizar. E o mundo quer justamente isso. Porque quando a gente está nesse frisson, a gente está sendo levado conforme os poderes que governam essa nação. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Na política, na medicina, em tudo. Daqui a pouco, você olha, dá uma olhada nisso aí. Presta atenção comigo. Você que viveu os últimos, você que tem mais ou menos a minha idade, ou pelo menos tem uns 30 anos de idade. Olha só o que já aconteceu. Agora eu vou falar de outra área. Falei de política, vou falar da medicina. Vejam só como é que são as coisas. Todos nós que estamos aqui já ouvimos que a solução para todos os nossos problemas era comer muita aveia. Depois da aveia veio a ração humana. Quantos lembram da ração humana que se falava que tinha que comer? Que aí você comia aquilo ali e ficava o super-homem. Depois nós tivemos a época da chia. Quantos lembram? Presta atenção. Eu não estou dizendo que qualquer dessas coisas são ruins, mas elas não são panaceia, elas não são remédio para todos os nossos males, mas é a loucura. O que está por detrás disso, gente? É o desejo de uma indústria. Que você se volte, que você gaste dinheiro, que você creia, totalmente entregue a essa crença e gaste o seu dinheiro. Aí depois da chia, veio o chá verde. Lembra quando dizia que tinha que tomar chá verde? Se entupia de chá verde, 1 litro de chá verde. Tomava. Depois do chá verde,
Olha aqui, ó, isso aqui eu nem consultei a internet, só consultei a minha memória, das coisas que eu lembro. Ovo. Ovo, come ovo, come ovo. Aí tem gente aí que está na televisão, 30 ovos por dia. Agora o pessoal vai ficar meio contido com o ovo, porque está caro, né? Está difícil. Agora o pessoal está carregando em contrabando. Depois a linhaça. Linhaça, tem que tomar linhaça todos os dias. Aí depois que o pessoal começou a consumir linhaças, não é essa linhaça, tem que ser a linhaça dourada, que é a mais poderosa ainda. Vejam só. E Paulo chega e diz para nós: vejam bem como é que vocês vão viver. Não vivam de qualquer jeito. Pensem nas coisas. Porque quando a gente compra essas narrativas, a gente acaba se fanatizando. A gente acaba vivendo sem pensar e vivendo por nossos impulsos. Alguém que age pelos seus impulsos, eu vou comparar com alguém que entra na mata fechada. E o testemunho de quem já esteve dentro da mata fechada é que você começa a caminhar e começa a caminhar em círculos. Em círculos. Daqui a pouco você teve até um piloto aí que caiu na mata fechada, ficou muito tempo dentro da mata, e depois ele foi salvo. Antônio é o nome dele. E ele disse que ele começava a caminhar, e ele caminhava um tempo, e daqui a pouco ele estava no mesmo lugar. Porque essa é a tendência que a gente tem quando está na mata fechada. E quem vive escravizado e andando por aquilo que seus impulsos comandam, parece que está sempre nos mesmos problemas, nas mesmas questões, está sempre endividado. Irmão, não é normal estar sempre endividado. Se você está sempre endividado, você está sendo impulsivo. É um sinal que você está andando pelos seus impulsos. Brigar toda hora com a sua família não é normal. Se você briga todos os dias com a sua família, todos os dias dá uma treta. De vez em quando dá treta na família, é assim. Mas se todos os dias dá treta, você não está aprendendo. Que a gente tem que aprender alguma coisa, né, das brigas, ou não? Sinal que você está sendo impulsivo. Está se deixando governar. Se você está toda hora trocando de emprego, nunca para no emprego. Só não para no emprego. Dá problema sempre. Tudo que é patrão é ruim. Você está sendo impulsivo. A gente tem que... Quer dizer, Deus está nos chamando para a gente pensar uma vida de fé. Não adianta colocar a culpa e dizer que o seu chefe é o diabo. Não, meu chefe está encapetado. Calma, todos os chefes estão encapetados aqui nessa Pelotas? Não é possível. Entendeu? A gente tem que olhar de uma forma diferente. E acabamos andando em círculos, por quê? Por causa dos impulsos. Deus nos chama a viver diferente. Os nossos impulsos não são chefes. Os nossos impulsos são funcionários. Todos nós temos essa coisa que nos empurra. Antes de tudo, antes de termos razão, nós temos medo, nós temos raiva, nós temos orgulho. Essas coisas nos empurram. Mas essas coisas, elas não podem ser nossos chefes. Tem que ser funcionário. Tem que fazer aquilo que a sabedoria nos manda. Temos que colocar o medo no seu lugar. Às vezes é preciso medo, né? Tem que ter medo de se afogar, né? Sim ou não? Quem não tem medo de se afogar, acaba se afogando. Então, algum medo precisamos ter. É saudável? Depende do tipo de medo. Raiva nós temos que ter. A raiva é que nos coloca em ação. A indignação, mas depende com o que você vai ter raiva.
Tem gente que nunca fica com raiva dos seus defeitos. Tem raiva só do defeito dos outros. Consigo não fica brabo. Não aguento mais ser assim. Olha, se a gente ficasse com mais raiva da gente mesmo, eu acho que a gente ia mudar mais. Mas a raiva, o medo e os nossos impulsos, o impulso sexual, por exemplo, tem que ser nossos funcionários. Funcionários. Porque todo impulso interno, ele tem duração curta. Tem duração curta. As pessoas, a gente falou do financeiro. As pessoas, elas ficam endividadas por causa que elas compram coisas sem pensar. Elas saem e vão lá no centro, vão no shopping, ou vão na internet, rolar lá na Amazon. Tem gente que tem aquela lista grande na Amazon, lista de compras, que coisas quer comprar. Aí, o que acontece? A pessoa está ali de bobeira e diz assim, vou olhar minha lista de compras. Aí você vê, mas que legal isso aqui, olha só. Essa televisão que é maior do que a que eu tenho uma de 55, vou comprar uma de 70. Você não pensa. E aí daqui a pouco, pact. Vai lá e compra. Computador. Eu tenho, meu computador tem 2 anos, eu acho que eu vou comprar um novo. Vai lá e vê um mais bonitinho, pact. Vai lá e compra. Agora, depois que você compra, você diz assim, meu Deus, aí entra o ser racional. Primeiro vai o impulsivo. Primeiro chega o chefe, que é o impulso, na vida de alguns. E aí depois vem a razão, que é a funcionária, coitada, né? Agora ela que vai pagar, ela vai dizer, meu Deus, o que eu fiz? Por que eu comprei essa porcaria? Agora eu vou ter que lidar com isso. Agora, se você parar, e dizer assim, não, eu não vou fazer isso que eu estou pensando, eu vou esperar. Eu tenho uma técnica, eu acho que eu não me afundo. É uma mania que eu tenho que vem da minha mãe. Isso eu herdei da minha mãe. A minha mãe, sempre que ela ia comprar alguma coisa, ela disse, vou comprar isso aqui. Isso é uma coisa que veio no DNA. Eu sou a mesma coisa que a minha mãe. A minha esposa é que diz assim, tu é igual a tua mãe. Eu digo, eu sou e gosto de ser assim, vou continuar sendo, porque isso é bom. A minha mãe chega a ver uma coisa para comprar, uma calça, uma saia, não sei o quê. Ela diz, gostei e tal. Aí chega na hora que ela vai comprar, ela diz assim, vou pensar. Aí vai para casa. Agora não é mais assim, mas até um determinado tempo foi. Eu sou a mesma coisa, eu me empolgo com uma coisa, digo assim, vou comprar isso aqui. A Cláudia fica me olhando, eu digo assim, e não vai levar mais? Eu digo, não, vou pensar. 90% das vezes que eu faço isso, não compro. Porque eu chego em casa e digo assim, mas realmente pensando bem, não preciso. Não preciso, tenho outras prioridades. Isso me livra de muitos problemas. Isso vai te também livrar. Por quê? Porque eu saio do impulso e vou para a razão. Ajo com o pensamento. É porque as pessoas acham que viver na fé é viver sempre, elétrico. Eu vou fazer, aleluia e tal. A gente tem ideia do reteté. Às vezes as pessoas, outro dia, um irmão de um determinado lugar disse assim, eu estou cansado do reteté, ele disse para mim. Parece só lata batendo. Porque a gente tem que ter emoção, mas presta bem atenção, nossos impulsos são o quê? O que eu falei que eles são? Funcionários, não chefes. Então nós temos que conversar com eles. O que vocês querem? Vamos ver.
Vamos pensar no caso de vocês. Às vezes podemos até responder, dizer um sim aos nossos impulsos, mas antes a nossa mente precisa considerar, precisa pensar, porque tem muitos problemas que a gente fica atribuindo a outras razões místicas, misteriosas, e a razão é que nós deixamos nos levar. Eu me deixei me levar. E nós temos que raciocinar, gente. Padrões de vida têm método por trás. Padrões de vida repetidos têm método. Tem alguma coisa por detrás que é a razão daquilo acontecer. Por isso que Paulo diz assim: olha, cuidem do jeito que vocês vão viver. Não vivam de qualquer jeito. Pensem, não ajam impensadamente. Não permitam que os impulsos governem vocês. Porque se os impulsos governarem, teremos muitos problemas. Pensa na nossa sociedade, que é governada pelo impulso sexual. Uma sociedade governada pelo impulso sexual, e as pessoas não percebem a contradição disso. Aliás, esse ano nós vamos fazer uma série de pregações aqui sobre sexualidade, do ponto de vista cristão. Mas olha só a contradição. Nós consideramos os crimes sexuais hediondos. No entanto, nós proclamamos na nossa sociedade que o impulso sexual ele tem que ser liberado, que ele tem renda solta para atuar. E aí nós ficamos admirados que tem tantos abusos sexuais, tantos estupros, tantos filhos sem pais, tantas famílias, ou tantas crianças sem alguém que as assuma. Por quê? Isso representa o impulso sexual como chefe e não como funcionário. O cristianismo, a fé cristã, o evangelho coloca todos os impulsos humanos debaixo do senhorio de Cristo. Cristo é Senhor. Quando eu digo que Cristo é Senhor, quando eu entrego minha vida a Jesus, eu quero dizer: Jesus está acima dos meus impulsos. E parece uma escravidão dizer isso, mas é libertação. Um dos impulsos mais fortes na minha vida sempre foi a raiva. Eu era governado pela raiva. O que eu colhi disso? Inimizades. Eu tinha muitas inimizades. As pessoas não gostavam de mim, os vizinhos não gostavam de mim, eu não tinha amigos, eu estava sozinho. Quando eu entreguei minha vida a Jesus, a minha raiva ficou debaixo do senhorio de Jesus. E a partir daí, Deus me deu muitos amigos. Amigos que estão espalhados em diferentes lugares. Pessoas que quando eu preciso e até quando eu não preciso estão presentes na minha vida. Por isso, o chamado da vida cristã é um chamado para agirmos com pensamento. Agora não é o nosso próprio pensamento, não é o que eu acho. Voltamos ao texto bíblico. Vamos voltar a Efésios ali, onde nós estávamos, que você tem aí. Diz o seguinte: não se embriaguem com vinho, pois ele os levará ao descontrole. Em vez disso, sejam cheios do Espírito Santo. Ouçam a Deus. Ouçam o que Deus fala para vocês, não os impulsos de vocês. Ouçam o que Ele tem para dizer para vocês. A orientação que Deus
está dando para vocês. Todos precisamos nos encher do Espírito Santo. Encham-se do Espírito Santo. Peçam ao Senhor: Senhor, me enche do teu Espírito Santo. Porque quando eu sou cheio do Espírito Santo, eu ouço a voz de Deus. E eu quero dizer uma coisa para vocês: Deus fala para quem? Sabe para quem Deus fala? Para quem quer ouvir. Você quer ouvir a Deus? Você quer ouvir a Deus? Você vai ouvir. Não tenha dúvida. Se você quer ouvir a Deus, você vai ouvir a Deus. Deus vai falar ao teu coração. E você vai dizer: o que é isso? Será que é Deus? Você vai começar a ter percepções que você não tinha. Agora, se você quiser continuar vivendo debaixo dos seus impulsos, isso também vai acontecer. É isso que você vai ter. Agora, se você disser: não, Senhor, eu quero ouvir tua voz. Eu quero ouvir aquilo que tu tens para mim. Nós vamos ouvir. Gente, o culto, ele tem um papel muito importante para nós. A gente está aqui no começo da semana e tem muitas pessoas que dizem assim: a gente tem que ir no culto, mas a gente tem que dar atenção para os nossos familiares. A gente também tem que descansar. A gente também tem que cuidar dos nossos interesses. Mas eu quero te dizer o seguinte: nós temos tempo para tudo, a Bíblia diz. Há tempo para tudo. Há tempo para você cuidar dos seus interesses, há tempo de trabalhar, há tempo de atender seus familiares e tem o tempo de cultuar o Senhor junto com os irmãos e ouvir a palavra. E cultuar o Senhor é domingo às 20 horas aqui na igreja. Então a pessoa diz: pois é, você quer ouvir a Deus? Aqui nós abrimos a palavra. Não é da minha cabeça. Eu não chego aqui da minha própria cabeça e minha mente, eu digo: vamos ver o que eu vou dizer para esse povo. Não. Sai daqui, ó. Você pode procurar o que nós falamos aqui, está na palavra. Nós pregamos a palavra, nós ensinamos a palavra. Aqui ninguém vem para exaltar o pastor, o grande pastor Fabiano. Que isso? Deus me livre. Minha vida está consagrada para exaltar Jesus. Essa é a nossa função aqui. Entendeu? Então, esse é o papel. Nosso papel no culto é esse. A gente não pode achar que pode desprezar esse momento importante. Um momento de aprendizado nosso. E é um momento que Deus fala ao nosso coração e nos instrui como a gente tem que caminhar. Então, a Bíblia me diz: eu preciso me deixar governar pelo Espírito Santo de Deus. Ouvir o Espírito Santo de Deus na minha vida. Mas Paulo diz uma outra coisa também. Ele diz assim, aproveitem ao máximo todas as oportunidades nesses dias maus. O que ele está querendo dizer com isso? Ele está dizendo que todas as oportunidades, todos os momentos da sua vida é um momento no qual você pode fazer o bem. É um momento no qual você pode realizar a obra de Deus. Todas as oportunidades. Uma festa de aniversário é um momento no qual você pode fazer o bem. Um momento de luto na sua família é um momento que você pode fazer o bem. Você pode acolher uma pessoa, você pode abraçar uma pessoa, você pode dar uma palavra de encorajamento, você pode sentar do lado dela. Um encontro, uma festa. Em todos os momentos nós podemos fazer o bem. No trabalho, esperando numa fila, nós podemos fazer o bem para uma pessoa.
todos os momentos. E aí Paulo diz assim: não vivam impensadamente, mas vivam que aproveitem as oportunidades. E para mim aproveitar as oportunidades, eu preciso estar com a minha mente disponível e pensando: como eu posso fazer o bem aqui nesse momento com essas pessoas que Deus colocou diante de mim. Agora, nesse momento, nesse culto, como você pode fazer o bem? Aproveite essa oportunidade. Você pode dar um abraço numa pessoa hoje. Você pode dizer algo bom que Deus colocou no seu coração hoje para essa pessoa. Aproveite as oportunidades ao máximo, porque os dias são maus. São maus. Ainda são. Às vezes as pessoas pensam assim: poxa, eu estou precisando de oração hoje. Mas eu vejo uma pessoa falando: eu estou precisando de oração. Não existe um só momento que a gente não precise de oração. Não existe um só dia que nós não precisemos orar. Buscar a presença do Senhor. E aqui, Paulo continua falando, e ele fala sobre música. Outro dia eu falei sobre música, né? A música que você tem escutado. Eu não sou dos pastores que dizem assim: não, você só pode escutar música cristã. Não falo isso. Eu acho que toda música boa é de Deus. Toda letra que fala do bem, toda letra que contém beleza, que contém poesia, que contém uma verdade, é algo que exalta o Senhor. Mas a gente precisa incluir na nossa vida canções espirituais também. E Paulo diz o seguinte, cantando salmos, hinos e cânticos espirituais entre si, louvando o Senhor de coração com música. Lutero dizia o seguinte: depois da palavra de Deus, a música ocupa um papel central na formação do povo. E você pode ver que isso acontece em todas as dimensões. E muitas vezes o povo de Deus não está consciente. Mas acho que temos avançado bastante nisso. E acho que nós temos que ter muita consciência da importância do louvor nas nossas vidas, na igreja. Às vezes a gente despreza o papel do louvor. O papel do louvor é muito importante. O papel do louvor nos une. O louvor nos une como povo de Deus. Quando nós cantamos como povo de Deus, nós temos uma consciência de que nós somos parte do mesmo povo e compartilhamos a mesma fé, somos irmãos em Cristo. Quando cantamos e proclamamos, tem pessoas que chegam na igreja e dizem: não, eu não gosto do louvor. Não é para gostar, não é feijão, é para louvar. A Bíblia diz. Tem dias que eu não estou afim de louvar também. Exatamente como você. Não estou afim, estou de mau humor. Você não chega de mau humor de vez em quando na igreja? Também chego. Mesma coisa, virado. Não tenho nem vontade de cumprimentar vocês. É verdade. Acontece com todo mundo. Só que eu cumprimento. E também sorrio. Porque os meus impulsos não são meus chefes, são meus funcionários. Então, se começa a vir aqui dizer mau humorzinho, eu digo: cala a boca, fica quieto aí, e vou fazer o que precisa ser feito. E quando Paulo diz assim: ó, tem que cantar, falem, porque isso traz um crescimento poderoso para nós. E como é bom a gente você fazer isso todos os dias um pouquinho. Liberta a gente. Aí você começa a cantar. Olha, começa a cantar pela fé, que Deus está te mandando. Olha, daqui a pouco você começa, não está sentindo nada, mas daqui a pouco a glória de Deus começa a tomar conta do teu coração e você está sintonizado com o Senhor. Porque essa é a palavra, sou eu que digo. Essa música é importante. Você pode ver, tira a questão do culto, você vai ver
As torcidas de futebol, todas têm uma musiquinha, várias músicas, e é ali que eles se unem, cria uma liga neles. O povo de Deus tem algo muito mais profundo, que é a cruz, que é a fé em Cristo, a graça de Deus. E a gente vai se educando por meio da música. Outro dia eu estava falando aqui no estudo bíblico. Você muitas vezes lembra, eu lembro de um monte de versículos só por causa das músicas. Você aprende a história bíblica. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me fazem verdes pastos, guia-me nas veredas da justiça. Você lembra né? Lembra daquele? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, eu me lembro. Me converti. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Lembra dessa música? A sombra do Senhor onipotente descansará. Agora, se eu mando você decorar esse versículo seco assim, engolindo a seco, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Senhor, aí você leva um tempão, bate e volta, não, aí começa a cantar, você entra na sua mente. Paulo está falando disso, da educação espiritual a partir dos cânticos e da música. É importante, gente. Pode ser que em algum tempo eu tenha visto de outra forma, mas eu tenho entendido que a música boa cristã, não é só que, porque tem música cristã braba mesmo, tem umas que é brabo, que deseduca, mas tem umas que são boas, muitas. Você diz, eu gosto dos hinos, escuta os hinos, escuta os hinos. Jovem, eu gosto de rock, escuta o rock, mas que seja uma boa canção espiritual para a tua vida. Isso faz bem, isso educa os nossos afetos e nos eleva. Deus sabe disso. Temos um livro que era só música, Salmos. Salmos é música. Então a gente tem que levar isso muito a sério na nossa vida, e isso vai nos permitir ouvir a Deus. Facilitar, pelo menos. Às vezes você tem dificuldade de orar. Quantos aqui tem dificuldade de orar? Confessa os teus pecados aí. Você não é muito da oração. Levanta a mão aí, fala a verdade. Isso, pecador. Fala a verdade, é isso aí mesmo. Pecador, eu também sou o quê? Somos todos. Não gosta de ouvir que é pecador? É. Mas o que vai te ajudar? Bota uma musiquinha ali. Começa a botar música. Uma música cristã, ou até, se você quiser colocar Bach. Johann Sebastian Bach, que era um cristão fervoroso, compôs músicas lindas. Quem gosta de música clássica, é a única música que eu consigo me concentrar para estudar. Se eu quiser me concentrar, boto Johann Sebastian Bach. Bota aquilo ali, me deixa concentrado. Tem gente que coloca um louvor, algo, você começa a orar com louvor, começa a cantar aquela música, e depois Deus vai trazendo os problemas, as questões dentro da tua alma, e tu começa a orar, e vai fluindo. Paulo sabia disso, inspirado pelo Espírito Santo, escreveu essas coisas. Então, irmãos queridos, tudo isso estou dizendo para que você não seja governado, chefiado pelos seus impulsos. Não tome decisões com as suas vísceras. Tem irmãos que tomam decisões com suas vísceras. Falam coisas com suas vísceras. Andam conforme suas vísceras. E Deus está nos falando aqui, reflitam aquilo que vocês estão fazendo. Deixem Deus, porque Deus vai falar de maneira que você entenda. E eu quero deixar 4 perguntas para você tomar decisões.
4 perguntas que você tem que fazer antes de você tomar decisões na sua vida. Não se preocupe que eu não vou demorar. E eu quero ler, antes dessas perguntas que eu vou fazer, eu quero ler com você Provérbios 2, 1 ao 6. Provérbios. Lá no Antigo Testamento, depois de Salmos. 2, do 1 ao 6. Que tremenda essa palavra. Provérbios 2, do 1 ao 6 diz o seguinte: meu filho, você, preste atenção às minhas palavras e guarde meus mandamentos como um tesouro. Dê ouvidos à sabedoria e concentre o coração no entendimento. Concentre o teu coração no entendimento. Clame por inteligência e peça entendimento. Busque-os como a prata, procure-os como a tesouros escondidos. Então entenderá o que é o temor do Senhor e obterá o conhecimento de Deus. Pois o Senhor concede sabedoria de sua boca. E de sua boca vem conhecimento e entendimento. Conhecimento e entendimento. Que bom que os crentes sejam pessoas que conhecem e entendem. Porque o Senhor tem para nos dar conhecimento e entendimento. 4 perguntas, para você não fazer bobagem. Primeiro, quando você tomar decisões, pergunte a si mesmo se você está preparado para as consequências da sua decisão. É a primeira pergunta que você tem que fazer quando você toma decisões. Estou preparado para as consequências da minha decisão? Vou sair de casa. Está preparado? Vou mudar de emprego. Está preparado? Vou falar umas verdades para ela. Está preparado? Porque pode vir. Tem pessoas, vou ignorar as instruções do meu médico. Está preparado? Aí a pessoa, ai, que está me dando uma dor no peito, ai, porque me dá uma dor na coluna. Escuta, você fez o que te mandaram? Ah, não fiz. E aí? A gente tem que assumir as consequências daquilo que a gente faz. Amém? Então pense sempre nas consequências que você vai fazer. Segunda coisa, para você não fazer bobagem, porque eu quero, voltando à primeira questão, eu quero dizer assim, o seguinte: a realidade ela não é suspensa conosco. As leis da natureza funcionam para todas as pessoas. Segunda pergunta que você tem que fazer: será que o que eu estou fazendo é correto? Isso aqui é certo? É certo agir dessa forma? É uma pergunta que temos que fazer. A terceira pergunta: você já conversou com pessoas inteligentes e com entendimento sobre essa sua decisão? Tem muitas questões na minha vida que eu sei que eu tenho entendimento. Mas tem muitas questões na minha vida que eu sei que eu não tenho entendimento. E tudo aquilo que eu não tenho entendimento, eu pergunto. Você pergunta sobre as coisas que você não tem entendimento? E por último, você acredita que Cristo recomendaria
essa sua decisão? Você acredita que Jesus endossaria, subscreveria essa sua decisão? Se você pode dizer assim, sim, 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 então você tem aí uma boa decisão para tomar. Agora, se alguma delas você diz não, então é bom você dar uma recuada. Porque Deus nos chamou a viver uma vida que pensa, uma vida que considera. A vida cristã é uma vida que busca entendimento. Não é uma vida irracional. E eu digo o seguinte: se algum líder espiritual te prega outra coisa, é porque quer te manipular, quer te escravizar, tem outros interesses sobre tua vida. Porque a vida cristã é uma vida que nos convoca a buscar o entendimento. Eu não quero dizer com isso, e nem quero pregar aqui para vocês, o racionalismo, que é pensar que a razão é soberana sobre tudo. Mas eu estou querendo dizer, com essa palavra, de que tudo que nós fazemos e decidimos para a nossa vida tem que ser com uma instrução e uma orientação da parte de Deus e da sua palavra. Cada um de nós tem que ter esse cuidado, porque se agirmos dessa forma, não vamos nos arrepender. Toda decisão que nós tomamos, orientados pelo Espírito Santo, orientados por Deus, é uma decisão da qual não vamos nos arrepender. Vamos ter paz no nosso coração. Eu fiz o que é certo. Eu fiz o que Jesus faria. Eu tomei decisões muito difíceis ano passado aqui na igreja, que a maioria de vocês não sabe. E talvez alguns saibam, mas não entendem. Mas todas as decisões que eu tomei, eu fiz essas perguntas para mim. E isso me deu paz no meu coração. Eu fiz o que era certo, eu fiz o que Jesus faria. Então, as consequências do que vier, sejam difíceis ou boas, eu tenho paz no meu coração. E é isso que Deus quer de cada um de nós, agir com consciência, com orientação da parte de Deus. Vamos ficar de pé em nome de Jesus? Aí na sua vida, eu sei que você tem muitas decisões para tomar na sua vida, a todo momento. Infelizmente, as pessoas se deixam levar pela culpa. Isso também é um impulso para agir muito forte no ser humano. Você deve alguma coisa para alguém, alguém fica te jogando na cara uma coisa que você fez no passado, aquilo parece que nos escraviza. Mas Deus não quer isso para nós. Vamos orar em nome de Jesus.